Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Primeiro, quero agradecer, é uma honra estar presente aqui, nessa igreja tão linda, principalmente nesse projeto tão maravilhoso, né? Que é de incentivar empresários e líderes a terem mais resultados. Então, quero agradecer a Cris, a toda a equipe que me trouxe, os meninos que foram me buscar no aeroporto. É muito legal se sentir cuidado. Eu valorizo muito o servir, até porque eu sou fruto do servir. Esse Rafael que vos apresenta hoje é um cara, um empresário, um homem que foi transformado a partir de um servir. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu venho lá de São Paulo, eu vim do litoral de São Paulo, hoje moro em Alphaville e Barueri, e muita coisa mudou na minha vida, inclusive a minha empresa, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a partir do momento que eu entendi o poder do servir. Graças a Deus ele me colocou em alguns locais que eu nunca imaginaria. E hoje a gente está aqui. Então, é uma honra, agradeço, e já estou com vontade de voltar de novo, né? Hoje vocês que vão decidir se vai ser bom ou ruim. Beleza? Todo mundo está acordado? Amém? Todo mundo bem? Preparados? Tá? Eu posso orar rapidinho antes da gente começar? Pode ficar no seu lugar, só fecha o olho, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, Pai. Que o Senhor hoje esteja presente, Pai. Apesar de estarmos falando sobre empreendedorismo, sobre performance, o Senhor é o nosso único meio. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e principalmente, Pai, as ferramentas e as habilidades necessárias para que a gente possa crescer não só como empresário, mas como homem, como mulher, como marido, esposa, pai e filho. Que a gente saia daqui, Pai, melhor, muito mais parecido com o Senhor. Por isso te agradecemos, te honramos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje. Eu vou bater um papo com vocês. Vai ter um slide rodando ali. A gente vai falar sobre alguns códigos que eu acredito que são muito importantes para quem quer crescer. Qual que é o tema do ano nessa igreja? Qual que é a palavra do ano para o empresário, para todo mundo? É o quê? Expansão e... De novo, expansão e... Todo mundo quer expandir? Então repete, eu quero expandir a minha casa, a minha empresa, a minha família e a minha fé. Todo mundo concorda comigo, né? Todo mundo quer expandir, eu também quero expandir. Só que quando a gente fala sobre expandir, a gente fala muito sobre o que está fora. Eu preciso expandir a minha empresa, eu preciso expandir o número de clientes, eu preciso expandir os meus produtos, a minha venda, o meu dinheiro. Sim ou não? Só que eu vou falar para vocês que a primeira coisa que é preciso expandir é a sua mentalidade. A primeira coisa que você precisa expandir é a tua inteligência, é o jeito que você se comporta, é o jeito que você fala, é o jeito que você está tomando as suas decisões todos os dias. Não adianta a gente querer ter um CNPJ gigante, só que com a mentalidade do CPF pequenininho. Hoje, graças a Deus, eu atuo e estou próximo de grandes empresários do Brasil. Trabalho ou às vezes servindo, ou às vezes ensinando, ou às vezes ouvindo. E todos que saíram do nível A até chegar ao plano B, o que eles mudaram? A mentalidade. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de falar. O jeito de se comportar. Pessoal, eu sou um professor de educação física. Há 5 anos atrás, se vocês me encontrassem, provavelmente vocês me encontrariam de um tênis da Nike, uma bermuda da Nike e uma regata da Nike. Das 6 da manhã às 10 da noite. Eu pensava como personal, eu andava como personal, eu trabalhava como personal, eu tinha resultado de personal. Muito bom. Para a minha época, para o que eu fazia, já era ótimo. Só que para eu poder subir de nível, eu precisava mudar minha roupa? Também. Eu precisava mudar o meu produto? Sim ou não? Pode responder. A gente está junto. Sim ou não? Mas qual era a primeira coisa que eu tinha que mudar? Adiantava mudar a roupa e pensar ainda como personal? Adiantava mudar o meu produto e ainda pensar como personal? Não. Então eu vou mostrar para vocês hoje algumas habilidades que estão aqui, ó, na nossa Bíblia, tá?
eu falo Bíblia, mas eu também falo manual de instrução. Para quem não conhece tanto a Bíblia, quem que frequenta aqui a igreja? Levanta a mão para mim ver. Quem que não frequenta? Tá. A Bíblia é um manual de instrução. Todo equipamento tem um manual de instrução, né, pastor? TV tem manual? Micro-ondas tem manual? Videocassete... não, videocassete já está antigo. Todo eletrodoméstico, certo? E qual que é o manual do ser humano? Qual que é? Então a gente não está falando só de religião, tá? A gente está falando de um manual que pode transformar a tua vida e a tua empresa. Está aqui, ó. Há 4.000 anos. E aqui o Rafael demorou quase 30 para entender isso. Quanta cabeçada eu dei como empresário, Aida? Porque eu não li e não entendi uma coisa que minha mãe me apresentou quando eu era um pequeno Rafael. Eu só não segui o manual. E eu vou mostrar para vocês de um cara que hoje ele seria um grande empreendedor. Na verdade, ele foi um grande homem, um grande rei. E ele deixou para a gente aqui algumas características dele, na verdade, o currículo dele. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode melhorar, se desenvolver e evoluir. E essa palestra, essa palavra, não é só sobre empreendedorismo, não. É para você homem, é para você mulher, é para você líder, não líder. Na verdade, você sabe que todo mundo é líder? Sabia disso? Quem acha que não é líder aí? Você está errado. Porque sabe o que é liderança? É liderar você mesmo. O princípio da liderança é a autoliderança. Eu só consigo liderar um time, ou uma pessoa, ou uma família, se eu me lidero. Por isso que a gente vê tantas coisas erradas, ou fora do normal, por falta de liderança. Mas não é porque ele não é um bom líder, é porque primeiro ele não é um autolíder. Um líder desequilibrado tem uma empresa desequilibrada. Um líder pai, homem desequilibrado, tem uma família desequilibrada. Então, se eu não me lidero, automaticamente eu não consigo liderar nada. Eu só estou no posto. Então, vê se eu consigo colocar já no versículo, coloca para mim se puder aí se tiver não tiver no slide, coloca para mim 1 Samuel, para quem tiver com a Bíblia aí quiser abrir também, tá? Pode abrir 1 Samuel, isso, capítulo 16. Achou? Vê se tem o versículo um pouquinho mais para frente. Aí, ó. Vê se não tem no slide. Se não tiver, não tem problema. Pode ser 16, 17, tá? Coloca no versículo 17 para mim. Boa. Vamos ler uma história. Quem gosta de história aí? Vamos ler uma história, tá? Saul era um rei que estava passando por uma dificuldade. Estava passando por um problema emocional, espiritual. Todo mundo conhece essa história? Quando ele estava passando ali uns perrengues, umas dificuldades, uma síndrome do pânico. Vou contextualizar de uma maneira mais natural para a gente hoje. E aí, nesse momento, ele precisava de algo que poderia fazer ele ficar melhor. E era alguém que tocava uma harpa, tá? Aí ele fala assim, ó, e Saul respondeu aos que o serviam. Sempre tem um servo, né? Encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu. Presta atenção agora. Quem está comigo aí? Fala amém. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Vou repetir de novo, tá? Fala comigo. Sabe tocar harpa, é um guerreiro, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Coloca aí, sabe tocar harpa no slide. Quem sabe tocar uma harpa, ele precisa ser o quê? Músico, e ele precisa ser bom?
Para ele ser bom, ele precisa ser especialista. É fácil tocar uma harpa? Quem toca algum instrumento aí? Qual que o senhor toca? Bateria. Quem mais toca instrumento? Qual que o senhor toca? Violão. Eu consigo aprender a tocar violão em um dia? Bateria em um dia? Eu preciso treinar? Eu preciso todo dia fazer um pouquinho? Eu preciso me especializar? Sim ou não? Concorda comigo? Para que eu se torne um especialista, eu preciso de treino. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso aprender. Eu preciso buscar. Sabe aquela frase mais antiga que a minha vovó Laide, está lá em Santo André? Não adianta eu querer novo resultado fazendo as mesmas coisas. Então Davi já mostra para a gente que eu preciso ser especialista. Quem não está se desenvolvendo, quem não está buscando conhecimento, sabedoria, novas ferramentas, está parado. E hoje, quem está parado, tecnicamente, está morrendo. Se você não está evoluindo na tua liderança, na tua empresa, no teu negócio, ele está morrendo. Quer ver um porquê? O que acabou de aumentar aí? Combustível. Ou seja, a gente está ficando mais pobre. Porque a partir de amanhã a gasolina está mais cara, mas o teu valor aumentou? Não. Olha como que é importante a gente entender a importância de a gente se tornar especialista. Então, especialista é alguém que é habilidoso, alguém que treina, alguém que busca, alguém que é constante, que busca estudar, busca se desenvolver, aprender a vender, aprender a se comunicar, aprender a saber melhor o seu próprio produto, entregar ele melhor, de uma melhor maneira, com excelência. O quanto que hoje você está sendo especialista na sua área de 0 a 10? Não precisa responder nem olhar para o lado. 0, 5, 6, 7. Quem está com o papel aí? Anota aí. Qual a nota que eu dou para o meu nível de ser especialista na minha área? Ou você está fazendo do mesmo jeito, do jeito que você fazia há 5, 10, 15, 20 anos atrás? O meu pai é um serralheiro. Eu estava falando, cadê o Toninho aí, que trabalha com vidro? Toninho está aí? Estava lá, está lá dentro. Foi legal que a gente veio conversando no carro, ele falou, pô, eu trabalho com vidro. Aí eu falei, qual vidro? Ele achou que eu não sabia, mas eu sabia. Aí eu falei, pô, meu pai é serralheiro. Trabalhou 30 anos. Tem algum serralheiro de alumínio aí? Não? Que bom. Melhor. Aí eu posso falar, se eu errar, não tem problema. E meu pai ficou 20 anos na mesma linha de alumínio, que era uma linha chamada linha 25. Para quem é mais antigo na construção aí, talvez conheça. Eu tive que ir trabalhar numa outra empresa. Essa você não conhece ainda. Ficar 2 anos numa empresa nova, aprender um novo sistema, mais moderno, mais fácil, mais rápido, mais leve, e voltar para a serralheria do meu pai e atualizar ele. Agora, vamos ser sinceros, todo mundo conhece pai, né? O quanto que vocês acham que ele queria se atualizar? De 0 a 10, gente? 0. Pai, mas é melhor, é mais rápido, é mais fácil. Uma janela que a gente monta em um dia, a gente monta em 3 horas. Mas foi uma briga para mudar a cabeça daquele homem. E olha que meu pai é maravilhoso. Mas eu consegui. Então, em 2 anos depois que eu saí, o resultado que a gente teve lá na serralheria foi maior que os últimos 5 anos dele. Por causa de uma mudança, uma atualização. O que é isso aqui? Celular? Todo mundo tem um celular aí? Olha para o teu celular, levanta, pega o celular e põe ele na mão. O que ele sempre está te pedindo? Não entendi. Se ele não atualizar, o que acontece? Qual foi a última vez que você se atualizou? Qual foi a última vez que você pegou, sentou numa cadeirinha dessa e falou, deixa eu aprender um pouco mais. Deixa eu entender um pouco mais sobre venda, sobre atendimento, sobre rede social, sobre inteligência artificial. Quem já está usando inteligência artificial aí? Comecem a usar, pessoal. Comecem a aprender. Tem gente que está perdendo o emprego. Tem gente que está diminuindo o resultado da empresa. Tem gente que está ficando para
Porque não está se atualizando. Quem tem um celular velho que não atualiza mais? Você nem quer usar ele, pô. Na verdade, tem gente aqui, graças a Deus não é nessa igreja, que saiu o iPhone novo, ele já corre para comprar porque é o mais atualizado. Nem terminou de pagar o outro. Conhece alguém assim? Está no carnezinho ainda da Casas Bahia do outro, ou no cartão de crédito. Saiu 17 Plus BA. Vou comprar porque é o mais novo, atualizado. Mas a sua sabedoria, o teu conhecimento, as tuas habilidades, a tua inteligência, você não atualiza. Não tem alguma coisa errada? Sim ou não? Então, a primeira habilidade que a gente vê de Davi é que ele era esse. Então, repete comigo. Gente, vocês estão com fome? Comeram café? De novo. Eu preciso me tornar especialista. Perito. Vocês concordam que se vocês melhorarem um pouquinho, vocês aumentam o resultado? Eu fiz uma conversa hoje com uma empresária. Eu falei, se você melhorar um pouquinho a sua sabedoria, inteligência, aprender a vender um pouco mais, perder o medo de falar na rede social, quantos por cento você acha que você vai mudar no seu faturamento mensal? Ela falou, eu acho que uns 30%. Eu falei, 30% é quanto? Eu vou chutar um número aqui. Ela falou, mais 10 mil. Eu falei, 10 mil vezes 12, 120 mil. 120 mil em um ano é bom ou ruim para você? Ótimo. O que ela precisou fazer? Atualizar o sistema dela. A gente tem mania de achar, e eu vou até entrar num ponto que pode ser um pouco forte, que Deus vai fazer essa parte por você. Foi Deus que foi lá ensinar Davi? Foi? Sim ou não? Foi Deus que pegou a mãozinha de Davi, parou ele, fez ele dedrilhar, que fala? Cadê meus músicos? A harpa? Não. Quem que foi? Foi Davi. O talento. E ele teve, mesmo com talento, tem que fazer o quê? Tem que treinar. Quer um exemplo, gente? Hoje no Brasil, muito bem. Quem é o nosso melhor jogador do Brasil hoje que não está na seleção? Se ele fosse um cara disciplinado, treinasse, sabedoria do Senhor, onde que ele estaria? Melhor do mundo, gente. Sim ou não? Eu acredito nisso. Então, eu preciso, vamos de novo. Eu preciso, é para gravar bem, eu preciso se tornar especialista. Especialista. Anota aí no seu papel. Então, o primeiro item de Davi, ele era especialista. Tá? Se você procurar lá em Provérbios 22, 29, vai estar escrito. Você já viu um homem habilidoso no que faz? Ele será colocado diante de reis. Então, se você é bom, se você é especialista, você tem muito mais chances de ter melhores oportunidades. Segunda habilidade de Davi, a gente está estudando o currículo dele aqui, tá? Qual que é a segunda? Ele é um guerreiro. Todo mundo conhece um guerreiro aí? O que é um guerreiro? Ele é o quê? É o quê? Desbravador, o que mais? Meninos aí do meio, um guerreiro é o quê? Não vale o atacante que era do Corinthians, não. O antigo lá, o camisa 9 do Peru. O que é um guerreiro? Jogador, lutador. O que mais? Só estou escutando esse lado. Tem alguém acordado aqui? Corajoso. Davi, ele é o quê? Resistente. Então, quando a gente fala de guerreiro, é alguém que é disciplinado. Todo dia um guerreiro tem que treinar. Todo dia o guerreiro tem que cuidar das armas dele, das ferramentas dele. Todo dia o guerreiro ele tem que cuidar da alimentação e do corpo dele. Vocês já viram o guerreiro fora de forma, tirando Kung Fu Panda? Não vale. Sim ou não? Quando a gente olha Gladiador, quando a gente olha todos esses filmes que tem hoje na sociedade, até mesmo quando a gente vai lá para a Record e começa a assistir as novelas de época, como é que é um guerreiro? É forte, é habilidoso, luta, corajoso, não tem medo. Na verdade, ele até tem medo, tá? Mas ele vai com medo mesmo.
Então a segunda habilidade que eu acredito que Davi nos ensina aqui não é sobre ser só um guerreiro lutador, mas é um guerreiro corajoso para enfrentar os medos que bloqueiam o próximo nível. Tem muita coisa hoje que você não está enfrentando por medo, que é o que está te travando para chegar num novo lugar. Sim ou não? Medo de falar na rede social, medo de vender, medo de falar com alguma pessoa que você precisa para falar do teu produto. Medo de sair da zona de conforto que você se colocou. Medo de ter sucesso. Tem gente que tem medo de ganhar mais dinheiro, porque não sabe o que vai fazer. Medo, 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 medo. O medo, ele é um grande inimigo. E um guerreiro demonstra para a gente que é preciso enfrentá-lo. Um guerreiro é disciplinado. Um guerreiro faz o que tem que ser feito. Gente, vamos concordar um combinado? Eu tenho um filho de 12 anos. Ainda ele pode fazer o que ele gosta. Ainda. Porque vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer o que tem que ser feito. Eu não posso fazer mais o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Criança faz o que quer, gente. Criança pode dormir até um pouquinho mais tarde. Criança não precisa ir, às vezes, tão bem na escola. É obrigação, mas a gente releva um pouco. Criança não precisa acordar todo dia cedo. Criança até agora não precisa estudar sobre venda, enfim, empreendedorismo, mentalidade. Você cobra isso do teu filho de 10 anos? Mas você precisa. Você precisa. Então eu preciso fazer o que precisa ser feito todos os dias. Nem todo dia eu acordo animado para trabalhar, nem todo dia eu acordo animado para poder fazer o que eu faço, mas eu preciso fazer. A gasolina está aumentando aí. Vai eu ficar dormindo até mais tarde. Hoje, segunda-feira, o que me acordou foi ver a gasolina lá em São Paulo, já está R$8. Semana passada eu estava em Manaus, já está 9. Então, se eu não ser guerreiro hoje em dia, a chance é de eu virar comida de monstro. De ser abatido. Porque um guerreiro fraco é um guerreiro abatido. É aquele que vai lá na frente de guerra. Tem o meu soldado Davi aqui que ele vai lembrar. É o frente da batalha. O linha de frente. Então hoje você pode estar tendo ou não tendo resultados pelo teu nível de guerreiro ou guerreira que você é. O quanto que você está enfrentando os seus medos hoje? O quanto que você está fazendo o que realmente precisa ser feito para avançar? Ou você está daquele jeitinho, sabe, aquele cantor contemporâneo, deixa a vida... Ah, vocês conhecem esse louvor, né? Deixa a vida me levar. Não, amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Amanhã eu estudo. Eu não sei aqui, mas em São Paulo, a maioria das pessoas compram um curso online e nem abrem. Quem já comprou um curso online e nunca assistiu? Eu sou um. Nunca nem abriu. Deu dinheiro de graça lá pro... Não vou falar o nome, mas para algum líder da internet. Por quê? Falta de ser disciplinado. Quem já pagou a academia e não foi? Olha, quem conhece alguém que pagou a academia e não foi? Tá lá o cartão, virou sócio da Smart Fit. Aqui é Smart Fit, né? Também tem? Tem Blue Fit? Virou sócio. 1% você dá lá, você tem R$100 pingando. Tá rindo, né? Conhece alguém, né? Conhece. Sempre tem. Eu venho da área da saúde, as pessoas pagavam para um personal, para ela me ligar às 7 da manhã e falar que não ia, estava com sono. Naquela época eu amava, mas eu não entendia que eu também estava me dando mal, porque na segunda semana que ela faltava, ela falava, eu não preciso mais desse personal, eu não estou indo. Aí, ó, tum. Primeira coisa que é cortado no orçamento de uma pessoa era o personal. Eu sempre sofria com isso há 10 anos atrás, mas eu entendi. Pagava caro num personal. Eu estou dando um exemplo de saúde física, porque a saúde física é importante, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, a segunda coisa que você precisa ser é um guerreiro. Disciplinado. Disciplina é um princípio, gente. Se a gente pega lá Provérbios, todo capítulo fala de preguiça. Quem já leu Provérbios? Eu sugiro que você leia.
Todo capítulo fala, o preguiçoso vai morrer, o preguiçoso não sei o quê, o preguiçoso fica pobre, o preguiçoso não vai ter amanhã. Salomão bate nisso todo dia. E ele estava falando para quem? Para o filho dele. Então eu não posso ser preguiçoso. Dá vontade de dormir um pouquinho mais? Dá vontade. Hoje, depois do almoço, naquela carninha de panela, tirar uma pestaninha de 20 minutos? Dá. Mas não posso. Pelo menos nessa fase agora eu não posso. Talvez lá na frente, quando eu chegar no nível, talvez de aposentado, mais tranquilo, eu posso fazer isso. Mas eu conquistei isso, eu comprei esse tempo. Então isso também tem que servir para o teu momento agora. Para quem já está ali bem, o senhor está achando que você já está com a carinha de quem está bem, você já pode tirar esse cochilinho na hora do almoço, tá? Mas para quem não está, guerreiro, gente. Então repete comigo, eu preciso. Não está com voz de guerreiro, de novo, vamos lá. Eu preciso ser um guerreiro. E as meninas guerreiras. Estão entendendo até aqui? Quem é guerreiro aí? Ou quem vai começar a ser mais guerreiro? Quem é guerreira aí? Precisa, gente. Não dá. No tempo que a gente está hoje, não dá. Se você quer crescer, se você quer ter resultado, se você quer avançar, se você quer tirar a tua família do nível que ela está hoje, se você quer mudar o destino dos teus filhos, ou da tua próxima geração, do jeito que você caminhou até aqui hoje, não dá para continuar. Ah, Rafa, eu não conheço sua vida. Não conheço. Mas acredito que se você fizer um pouquinho a mais, dá. Tem um livro que eu li, que chama Nada Pode Me Parar. É um autor americano. Ele fala que o ser humano, ele entrega, no mínimo, 40% da capacidade máxima dele. Ou seja, você hoje está fazendo apenas 40% da sua capacidade máxima. Se você aumentar 10%, o que pode acontecer? Muda muita coisa. E ao longo prazo também, demais. Há 4 ou 5 anos atrás, eu estava no litoral, num estúdio de 30 metros quadrados, tinha um box de crossfit, tinha um faturamento X. Quando eu decidi, falei, não dá, eu preciso mudar. O que me trouxe até aqui não vai me levar onde eu quero dar para os meus filhos, para a minha família, porque eu acredito que é para mim. E é uma coisa importante eu também te dizer. O que Davi já sabia o que ele ia ser? Desde pequeno. O quê? Rei. Então ele tinha o quê? Uma meta. Ele tinha uma visão. Eu vou ser... O que você vai ser? Para onde você está indo? O que você vai ser daqui 10 anos se você continuar do jeito que você está agora? Como é que vai estar teu financeiro, tua empresa, tua casa, tua família? Vai estar melhor? Vamos ser sinceros, gente. Vai estar melhor ou não? Tem que estar melhor. Tem que estar melhor. Só que quem vai decidir isso é você. E começa hoje. Então assim, daqui 10 anos eu quero estar em outra camada, outro nível. Quero estar aqui também, de novo, pregando. Mas eu quero também estar pregando em outros locais, eu quero que minha empresa seja mais conhecida, eu quero ter um faturamento X, eu quero que meus filhos estudem Y, eu quero que minha esposa tenha as coisas que ela merece. E minha esposa gosta de comer doce. Final de semana, fez eu ir 2 vezes no mesmo lugar, comprar rosquinha. Donuts, gente. Onde aquela mulher encontrou aquilo? Um dia que ficou sozinha no shopping, com o meu cartão, pastor, fez um estrago. Então eu tenho que trabalhar, tem que ser guerreiro, gente. Terceira coisa que Davi ensina pra gente. Então, vamos lá. Primeiro, qual que era? Especialista. Segundo. Terceiro. O que é o terceiro? Coloca para mim aí.
a habilidade de comunicação. Sabe falar bem. Davi sabia falar bem, Davi sabia cantar, Davi sabia se comunicar, Davi sabia conversar. E não é conversar de ser conversador, não, tá? Sabe aquele cara que fala pra caramba? Às vezes até meio chato, que chega e só ele fala. Alguém conhece alguém assim? Não pode olhar para o lado. Tem alguém assim que vocês conhecem? Que onde você vai, tá eu e o meu pastor conversando, ele chega, pastor, ninguém mais fala. E outra, ele conhece de tudo. Sabe, praticamente. Sabe sobre moda, sobre política, sobre guerra, sobre futebol, sobre economia, sabe tudo. Então não é sobre ser esse comunicador não, tá? Até porque a Bíblia ensina pra gente, lá em Provérbios, que até um tolo em silêncio se passa por sábio. É sobre aprender a controlar o que você fala. Aprender a controlar se você está falando coisas boas, coisas ruins. Se você está profetizando para a tua vida que não vai dar certo, que vida ruim, que dia difícil, isso é muito ruim, empreender é ruim, trabalhar, eu finjo que eu trabalho, eu finjo que eu ganho. Sabe, tem gente que só reclama. Quem só reclama, qual é o resultado? Você já viu alguém que reclama, ser muito próspero? Agora, a gente precisa aprender a profetizar coisas boas. A Bíblia fala que a língua tem o poder da vida e da morte. Então, hoje vai ser um dia bom. Hoje eu vou vender. Hoje minha empresa vai crescer. Hoje a minha empresa vai sair do sufoco que ela está. Hoje, em nome do Senhor, vai aparecer um novo cliente. Hoje eu vou correr atrás desse cliente. Mas Deus vai colocar. Porque também não adianta pedir para Deus e você ficar lá no cochilinho. Não cai do céu. Só chuva e raio. Raio cai do céu também na cabeça de quem não quer trabalhar. Além disso, quando a gente fala de comunicação, sim, eu preciso aprender a me comunicar melhor. A falar bem. A entender sobre comunicação, sobre venda. Falar melhor um bom português. Porque toda hora, a todo momento, nós estamos sendo avaliados. Vocês estão me avaliando. Se eu entro aqui e já falo logo uma gíria paulistana, vocês já iam falar, olha lá o paulista aí, ó, chegou. Eu me controlo toda hora. O personal ainda vive um pouquinho aqui em mim. É recente a transição, mas faz só 4 anos. Mas todo dia eu estou me polindo para falar melhor. A Ida está aqui, é uma professoraça de português. Quando eu erro, ela é uma das pessoas que eu falo, Ida, pode me corrigir. Aí ela vai lá e me chama no WhatsApp. Rafa, você errou essa palavra. Aprendi. Até pegando o gancho nisso, tenha pessoas do teu lado que te corrijam. Tenha pessoas do teu lado que cutuquem quando você fizer errado. Até falando um pouco de guerreiro, todo guerreiro tem o quê? Um líder. Tem um general, tem um comandante, tem um sargento, tem um capitão. Então eu preciso ter na minha vida, como um guerreiro, pessoas à minha volta que corrijam o que eu estou fazendo. Ou que me ensinem. Todo guerreiro também tem um treinador. A gente acredita que vai conseguir sozinho. Não vai. Então eu preciso desenvolver melhor uma comunicação. Hoje, vamos voltar para aquele aparelho que você usa todo dia. Todo mundo está onde agora? Todo mundo fica no celular. Quem já viu TikTok? Levanta a mão. Bastante gente, hein? Mas está melhor que São Paulo ainda. Aqui está melhor, lá está pior. Quem aí já viu o Reels ou o Reels no Instagram? Quem já viu? Quem já viu o YouTube? Todo mundo. Quem já viu uma palavra do pastor no YouTube? Um corte dele no YouTube? Ele está mudo? Ele está falando errado? Ele está falando bem? Isso é o quê? Comunicação. Ah, mas eu não vou ser do Instagram. Pode ser que precise, mas no dia a dia você precisa falar bem. Na sua venda você precisa falar bem.
Na conversa, no pós-venda, você precisa falar bem. Quem é empresário aí e trabalha com venda? Todo mundo, né? Independente da tua empresa, tá? Independente da tua empresa. Ah, eu trabalho assim, não precisa. É autovalorização, gente. A gente está falando de um homem que virou rei. Foi uma característica enviada para um rei. Aí você me manda um WhatsApp cheio de erro de português. É comunicação. Você já perde a venda na primeira abordagem. É isso, gente. A concorrência hoje está absurda. Então, se eu posso melhorar, eu preciso. Ah, Rafa, mas eu não tenho, não preciso. Tem jeito. E YouTube hoje aí, gente, tem um monte de curso, vídeo, que entrega muita coisa de graça. Rafa, eu não consigo escrever. Meu pai tem dificuldade para escrever. Meu pai fez até a 6ª série. Mas o esperto aprendeu a usar o ChatGPT. Ele conversa no ChatGPT, o ChatGPT corrige para ele e ele coloca. O meu pai agora, ele ficou viúvo, tem 2 anos. Ele aprendeu a postar no TikTok. Frases motivacionais. 64 anos. Não sei como ele está fazendo as artes. Eu tenho que descer a serra e perguntar. Aprendeu. E está bonitinho. E sabe o que eu mais falava para ele quando eu trabalhava com ele? Pai, você precisa se atualizar, pai. Pai, você precisa aprender isso. Minha mãe cansou de falar para ele. Professora, 30 anos, 2 concursos. Maravilhosa, inteligentíssima. Você precisa estudar, Paulo. Você precisa melhorar, Paulo. Você precisa crescer, Paulo. Quantas vezes ele fez isso? Excelente empresário, excelente profissional. Mas não se atualizava. Não melhorou a comunicação, não teve disciplina em algumas coisas. Me ensinou muita coisa. Hoje ele aprendeu. Está voando. Poderia ter aprendido um pouco antes, mas tudo bem. Eu falo muito do meu pai, gente, assim, porque meu pai me deu uma grande base. Foi com ele que eu comecei a trabalhar desde os 12 anos. Ele me ensinou a ser um cara muito trabalhador. Me ensinou que eu tinha que ir para a luta. E a minha mãe me ensinou a parte de mentalidade. Vai ler a Bíblia, mãe. Vai para a igreja. Ô, mãe, precisa de uma chuteira. Não vai ter chuteira, não. Vai estudar. Então, dentro da minha casa, eu tive uma guerra de empreendedor e uma professora. Graças a Deus, saiu um pouquinho de cada e hoje em dia eu venho o quê? Lapidando isso. Então, talvez eu esteja falando com você e você esteja aí falando, pô, isso, cara, não serve para mim. Uma hora vai servir. Por que eu estou falando do meu pai agora? Não é porque eu estou criticando ele. Existem alguns níveis da gente ter sabedoria. A primeira vem de Deus. A segunda vem de estudos, livros, cursos. A terceira vem de observação. Eu observo o meu pastor, eu observo outro empresário. A quarta é de treinadores. Eu contrato alguém. E a quinta, sabe qual que é? Experiências da vida. Sabe o que é a experiência da vida? Cabeçada, erro, quebrar a cara, dificuldade, contrato errado, dinheiro que não deveria ter pego, venda que você perdeu, contrato que fechou que você não deveria, amizade que não era para você ter feito, local que não era para você ter entrado. Aí você aprende depois na dor. Na dor. Quem já aprendeu na dor aí? É gostoso? É ou não? Não é. Então não é melhor às vezes sentar meia hora por dia e estudar um pouco, conversar com alguém que tem mais resultado, vir aqui no projeto, do que ter que passar por um sofrimento? Eu não sei, eu não quero mais sentir as dores que eu senti. Então eu prefiro hoje seguir essa escadinha, vou repetir. Quem quiser anota. Primeiro Deus dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. Deus me dá discernimento. Segundo, estudo, leitura, livro, YouTube, podcast, curso. Terceiro, observação. Eu observo o Davi, o que ele fala, como ele faz, como ele conversa. Eu vou dar um exemplo. Hoje, graças a Deus, eu sirvo a Casa de Destino e o Instituto Destiny. Todo mundo conhece o pastor Tiago Brunet? Sabe como que eu aprendo com ele? Observando.
Como que ele entra? Como que ele usa o terno? Como que ele fala? Como que ele prega? Como que ele conversa com os alunos? Até meu jeito de tirar foto mudou. Antigamente eu tirava foto aqui, ó, até com talvez uma mulher. Mas, sabe, todo normal, que é o do homem? O Thiago Brunet tira assim, ó. Eu falei, por que ele tira assim? Aí entendi, cara, respeito, contato, menos contato possível. Eu aprendi isso observando. Comunicação dele. Então, ele nem precisa me ensinar. Ó, Rafa, é isso. Não. Observando. Ah, mas você está perto, eu estou longe. YouTube? Quem é a pessoa que você gosta? Quem é o empresário que você admira? Tem um monte na internet entregando um monte de conteúdo de graça. Então, eu não sei você, eu não quero sentir dor. Eu quero ter resultado. Eu quero ter performance. Então, eu preciso, repete comigo, ser um bom comunicador. Nós estamos na era da comunicação. Quem não aprender a se comunicar vai ter dificuldade. De alguma maneira, em alguma camada, você precisa se comunicar melhor. Então, eu preciso falar melhor. Tudo bem? Então, vamos repetir qual que é o primeiro? Vamos sincronizar. 1, 2, 3. Segundo. Terceiro. Comunicação. Vamos para o quarto. Posicionamento. Ele se apresenta bem. Né? Na Bíblia está escrito, tem várias traduções, né? Sabe, tem boa aparência. É questão de ser bonito? Não. Ninguém está falando de beleza aqui. Bonito é o Davi. Boa aparência, gente. Se eu chegasse aqui, de bermuda, Cris, camiseta amassada, cabelo bagunçado e tênis, vocês iam me respeitar ou não? Já ia ter tá estranho, não ia? Já não ia criar um bloqueio? Sim ou não? Tipo, o cara vai falar de tênis e blusa amassada e esse cabelo todo bagunçado? Isso é aparência. Olha que engraçado, pastor. O senhor está entendendo que a gente está vendo um currículo aqui de Davi? Aparência. Do jeito que você chega, a partir do momento que você sobe em algum lugar, você entra, antes de eu abrir a boca, antes de eu falar, você já visualizou. O que é mais rápido, o poder da luz ou o poder do som? O que é mais rápido, a luz ou o som? Luz. Então a gente vê mais rápido. Então até eu falar, você já comprou. Então se eu chego no negócio bagunçado, sujo, descabelado, não cheirando bem, pega mal? Se o meu cliente entra na minha loja, ela está bagunçada, desorganizada, suja, prateleira de qualquer jeito, pega bem? Vocês estão entendendo a importância? A minha rede social hoje também, tá? Hoje, qualquer pessoa que eu vou ter um vínculo, ou talvez contratar, ou conversar, a primeira coisa, qual que é o teu Instagram aí, cara? Tem alguém que é assim? Conhece alguém, já vai ver o Instagram da pessoa? Todo mundo praticamente hoje. Aí chega lá no Instagram, irmã, tá o Instagram, sem camisa, latinha na mão, pagode, você vai achar que o irmão é o quê? Da profeta? Tá, daquela... Diminui ou não o índice de você fechar um negócio com ele? Diminui. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que ele está organizado. Mas se você pega meu Instagram, quando eu era personal, era uma lástima. Foto em pagode, eu nem era crente ainda. Foto em show, foto em não sei o quê. Cara, que personal é isso, cara? Incongruência.
falta de coerência. Então a primeira coisa quando eu saio de casa, e você tem que sair de casa, é alinhado, como Davi, boa aparência. Quem está ensinando não sou eu, tá? Quem está te ensinando é Davi, que foi o maior rei de Israel até hoje. Todo mundo conhece a história de Davi. Então eu preciso ter... Rafa, mas... Gente, não estou falando de marca, não estou falando de... Tipo, não, você vai na C&A, você vai na Pernambucana, lá na Torra Torra, que minha mãe gostava de ir, tem roupa boa. Uma camisa branca, uma calça jeans, um tênis limpo, uma polo. Ah, mas eu não sei me vestir. YouTube, como se vestir melhor. Homem, 5 roupas. Mulher, como estar menos colorida e mais organizada. Tem lá. Eu sei que dói, tá? Mas eu não vim aqui para só falar coisa boa, é também para disciplinar. Então, assim, tudo isso que eu estou falando para você, apesar de estar na Bíblia, é uma estratégia para você melhorar o seu resultado. Começa a se vestir melhor. Começa a chegar na frente do teu cliente mais arrumado, mais bonito, um cabelinho melhor. Outra coisa, o teu corpo fala. E aí talvez eu vou tocar na dor. O teu corpo reflete muito quem você é. O teu corpo, ele é o teu primeiro sinal até da venda. Como você está se portando, como você está se colocando, está te ajudando ou te atrapalhando a vender. Então a gente começa a juntar aqui, ser guerreiro e se postar bem, se apresentar bem. Quanto mais eu cuido do meu corpo, melhor eu me apresento. E aí eu vou tocar na minha área, que é a minha área de origem, formação. Você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que melhorar a alimentação. Você tem que fazer uma atividade física. E não é para ficar bonito não, tá? É para a tua própria saúde. Quer que eu conte uma história que mais dói em mim? Da minha mãe. 30 anos trabalhando no serviço público das 7 da manhã às 7 da noite. Garantindo o sustento da família. Garantindo uma empresa, uma casa melhor, que a empresa era do meu pai, uma casa. Quanto tempo ela dedicava para o corpo dela? Quanto? 0. Sabe o que aconteceu com 55 anos? Pressão alta. Não cuidou para continuar trabalhando. Sabe o que deu? Um infarto. Sobreviveu, não cuidou, virou uma insuficiência cardíaca, que aí já não tinha mais volta. Eu ouvi com a minha mãe, faltando 6 meses antes dela falecer, por que eu não te escutei, filho, e não fui fazer uma academia? Eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. Porque ela não cuidou do corpo dela. Ela cuidou de todo mundo, mas não cuidou dela. Sabe aquele versículo, amar o próximo como a ti mesmo? Ela só amou o próximo. Então, cuidar do teu corpo não é sobre beleza, ficar mais bonito. Não, é amor próprio. Eu preciso ser mais saudável. Quem sofre hoje sou eu. Eu tenho 40 anos, eu consigo lidar. Meu pai chora todo dia. A minha sobrinha de 2 anos não vai conhecer ela. As minhas irmãs até hoje ainda não superaram. Então você é importante. Então eu estou te trazendo para o lado profissional, um corpo mais bonito, mais estético, mais arrumado, mais saudável, te ajuda na venda, no crescimento. Mas em contrapartida também te ajuda na tua vida. O que você está fazendo com o teu corpo? Está cuidando dele? É o maior presente que Deus te deu, é a vida. Então eu preciso cuidar da minha aparência, eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso me sentir bem, melhorar minha autoestima. O que eu mais trabalhava quando eu era dono da minha academia eram pessoas que não tinham autoestima. Consequentemente, quando você não tem uma boa autoestima, sabe onde tem um resultado ruim? Na tua empresa.
você tem mais vergonha, você fica inseguro. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? Vamos melhorar um pouquinho? Vamos cuidar um pouquinho mais do nosso corpo? Não é para mim não, tá? É para você mesmo. É para tua família. Tem um aluno da minha mentoria, eu falei para ele assim, quantos anos tem tua filha? Ele falou, tem 2 anos. Eu falei, quantos anos você tem? Ele, 40. Eu falei para ele assim, vamos pensar que ela vai casar com 20 anos? Aí ele falou, vamos. Do jeito que você está hoje, churrasco. Ele fala barriga. Barriga é aquele negócio do porco que frita. Sabe? Come quase todo dia. Torresmo. Um dia sim, um dia não é torresmo. Do jeito que você está, com a tua alimentação, com o cuidado que você tem hoje com o teu corpo, você vai entrar no casamento da tua filha segurando a mão dela? Aí deu um passo para trás e eu consegui fazer ele imaginar a cena. Aí, o olho dele encheu de lágrima. Ele falou, não vou. Eu falei, quem vai entrar então? Padrasto? Aí eu já quis, né? Padrasto? Sozinha? Tio? Não, eu vou entrar. Eu falei, então o que você tem que fazer, campeão? Aí eu comecei a animar ele. Quem é o campeão? O que você tem que fazer? Preciso treinar, bora. Começou, deu certo. Está indo, já foram 10 quilos. Não é sobre você o que também a gente está falando aqui. Eu não quero ser bom comunicador, eu não quero ser guerreiro, eu não quero ter boa aparência, eu não quero ser especialista. Nem tudo que eu faço é por mim. Porque quando eu venço, quando eu ganho, tem muita gente que ganha comigo. Quem ganha com você quando você ganha? Quem? Então não é importante ganhar? Não é importante dar certo? Meu filho ganha, minha esposa ganha. Então tem dia que eu levanto para ganhar a luta por eles. Principalmente você, homem. Você tem que levantar, porque a tua obrigação é provisão, proteção e dar destino para quem está embaixo da tua responsabilidade. Mas... Cara, tem que ir. É guerra. Vai para a guerra e tenta se esconder. Não tem como, tem que ir para o campo. Repete comigo. Eu preciso melhorar a minha aparência. Quem vai melhorar a aparência? Vai ficar mais bonitão, mais bonitona? Fez sentido o que eu te falei, gente? Não é bobeira isso, tá? É verdade. Antes de eu entrar no último ponto, estou com tempo aí? 10 minutos. Vocês me dão 15? Boa. Vamos voltar um pouquinho na história. Agora eu vou sair um pouquinho da teologia aqui, da Bíblia, e a gente vai fazer uma imaginação, tá? No versículo que ele fala assim, preciso de alguém que toca a harpa. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé. Então Davi era conhecido. Ele não era anônimo. Ele não tinha uma rede social da empresa dele fechada. Ele não deixava de divulgar o produto dele. Eu estou conjecturando aqui, tá, gente? Sabe por quê? Hoje, talvez Davi não era o melhor, mas ele era o mais conhecido. 2026, dia 23 de março, tem muito profissional pior que você, com mais trabalho, com mais serviço, com mais dinheiro. Sabe por quê? Ele é mais conhecido. Vocês conhecem alguém assim? Como que esse cara está fazendo sucesso? Como que ele tem e eu não? Ele está fazendo o que você não está fazendo. Para quem trabalha com a rede social, para quem tem que expor o produto. Gente, acabou esse negócio só de boca a boca, gente. Isso daí está para lá de 90. Tem que ter o boca a boca, é mais uma ferramenta. Então, vamos supor que Davi, ele tinha um Instagram bem movimentado. Ele tinha um YouTube onde ele tocava a harpa.
Então, esse cara aqui, no mínimo, pastor, pô, eu sigo um cara aqui, ó. Ó, Saul, toca bem, hein? E ó, fala bem também, tem boa aparência. Saul, deixa eu ver. Manda chamar. Tá fazendo sentido essa historinha que eu estou contando para vocês? Tem que ser conhecido. Não adianta. Eu fui no shopping essa semana ter que ir lá comprar de novo a rosquinha lá do Donuts. A fila estava imensa. Conhecido. Você olha assim, meu, quanta gente. Você já imagina que é o quê? Que é bom. Então, para você que ainda está com as suas travas, medos, crenças, desculpinhas, conversinhas, eu não preciso disso, isso não é para mim. Para quem trabalha com rede social, serve isso. Eu não quero ser blogueiro ou blogueira. Enquanto isso, tem alguém que está aqui. Bom dia, senhor, você que quer reformar a sua casa, eu estou aqui, olha essa parede como está sem reboco, daqui a pouco você vai ver como que vai acontecer. Pá! Pum! Olha aí, como ficou. Novinha. Sem aparecer. Só com a mão mostrando. Olha aqui como é que está. Vou contar da minha sogra. Pronto, lembrei. Minha sogra trabalhava ganhando R$12 a hora numa cozinha de comida fitness. Graças a Deus, a minha sogra me conheceu. Falei, tá errado. A senhora é uma escrava. 2025 tem escravidão. Não sei o que. Tá bom. Fiquei 1 mês. 2 meses. Ainda não tinha nem casado ainda. 3, quase arrisquei, hein? Mas quando casou, ela falou, agora não tem jeito, vou ter que ouvir esse cara. Casou com a minha filha, né? Falei, vamos trabalhar. A senhora, excelente doceira. Um brigadeiro é abençoada. Talento. Faz só uma caixinha de brigadeiro para a gente comer. Postou. A Jessie postou, minha esposa. Eu postei. Aí ela começou a postar no grupinho de WhatsApp do bairro. Sabe quanto que é uma caixinha de brigadeiro dela hoje? R$16. Ela ganha 8. Então ela vende 2 caixinhas e fatura a hora que ela trabalhava. Só que ela está vendendo 40 caixinhas por dia. Porque ela entendeu que ela precisava aparecer, que ela precisava mudar, que ela precisava vender, que ela precisava se comunicar. Super cuidadosa. Tá lá, depois para quem for me seguir no Instagram, eu vou mandar o Instagram dela. Compra as coisinhas dela, comprou uma cama. E assim, são níveis de mentalidade. Para ela, comprar os panos de prato para ela, sem ter que pedir para o meu sogro, já é uma vitória. Poder ir como é o nome daquela loja? Tem um monte de coisa doméstica. Como? Isso. Mas essa daí já é um nível... Vai chegar, estamos trabalhando. Um nível... Mais aqui meu nível, pastor. Qual? Isso. Ela vai lá, é uma festa. E ela fica ligando para minha esposa. Olha aqui o jogo de copo, filha, quanto é que tá? E ela compra com o dinheirinho dela. Alguém tem uma sogra assim? Que liga para a filha e fica mandando as promoções? E a minha filha, graças a Deus, é filha, vai lá e compra. Melhor do que comprar uma bolsa, cara. Então, ela compra com o dinheirinho do brigadeiro dela. O meu sogro trocou a casa, caminhoneiro, gente simples, crente, aquele crente raiz mesmo, de igrejinha pequenininha. Está ajudando na prestação da caixa. Uma mudança, gente, mudou totalmente o destino deles. Saíram de uma quebrada que a gente fala lá de São Vicente e estão morando na Praia Grande, 2 quadras da praia. Então, assim, eu não estou falando sobre ser milionário, não é isso que eu estou vendendo para vocês. Eu estou falando você sair de um nível e ir para um próximo. Independente de cada um estar num nível aqui. É o teu próximo nível. É o teu melhor. 50 anos, tá? Para quem está falando, já está ali, 50 é novo, mas já está com
Resolveu mudar. Eu estou falando isso para os cabecinha duro que estão achando que, mas eu já tenho quase da minha idade. Dá tempo. Dá tempo de você mudar. Dá tempo. Não espere ficar ruim. Não espere ficar pesado. Então, a quarta qual que é? Posicionamento. Sabe falar bem, é um guerreiro, especialista, boa aparência. E o último, e o mais importante, o Senhor é com ele. Não tem. Se você entender metade disso e começar a pôr um pouquinho para o jogo amanhã, você que quem é carioca da gema aí? Aí, ó, tem bastante, hein? Quem não é carioca da gema? Só a senhora? Jurava que a senhora era? Tá bom, eu errei. Tá bom. Se você amanhã colocar essas 4 especialidades para treinar, para se desenvolver, para melhorar, você já vai mudar muito. Muito, porque não adianta. Deus vai fazer o impossível, mas o possível depende de você. Mas se você se aliar com ele, assim como Davi era, acreditar sem duvidar, andar nos caminhos dele, cumprir princípios, aumentar a tua fé, acreditar, eu vou conseguir vender, porque Deus está comigo, Deus está nessa casa, Deus está nessa empresa, Deus está nessa família, Deus está nesse produto, Deus está nesse negócio, Deus tem que estar em tudo, Deus precisa ser o meu sócio. 99% é seu, Senhor, só 1% eu quero. Porque se o Senhor fizer em 99%, o meu 1% já vai ser muito melhor do que eu não tiver nada com você. Chama Deus para o teu negócio. O primeiro item sobre sabedoria é sobre Deus. Não adianta nem você cumprir tudo aquilo. Você pode até melhorar um pouquinho, mas você não vai tão longe. A história de Davi, a gente já sabe o fim. Ele enfrentou um gigante, ele virou um general, depois ele virou um rei. Em todas essas histórias ele manteve as mesmas habilidades, mas o mais importante, ele não se desviou, que foi o relacionamento, a fé, a parceria, a sociedade, a confiança no Senhor. Então que vocês saiam daqui hoje, desse evento, desse projeto, prontos para serem melhores guerreiros, melhores guerreiras, melhores comunicadores, melhores comunicadoras, melhorem a aparência, se tornem especialistas, mas o principal, estejam muito mais próximo do Senhor. Obrigado, pessoal, isso foi o que eu trouxe para vocês, é uma honra. Para a gente fechar, coloca no último slide para mim, time maravilhoso, volta um. Especialista, guerreiro, comunicador, posicionado, reconhecido e ancorado em Deus. Esse era o fundamento que sustentava Davi. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, anota aí no final, coloca no grupo se puder, @Rafa, e o sobrenome é um pouquinho mais complicado, Zavitoski. Me sigam nas redes sociais, lá eu compartilho todo dia alguns minutos de sabedoria, um pouquinho da minha vida, e um pouquinho da minha sogra e da minha esposa também. Tá? Gente, muito obrigado, Deus abençoe, e até a próxima. Tchau!